Vem, Senhor Jesus, vem. Flua nesse ambiente, Espírito querido. Abraça cada um de nós nos nossos lares. Abraça este púlpito. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero empurrar agora essa nuvem que temos nesse púlpito para dentro da tua casa. Eu quero transportar agora, em nome de Jesus, esse ambiente, essa atmosfera de expectativa no sobrenatural. E eu quero transferir para dentro do teu lar, do teu ambiente. Você que me vê agora, me ouve posterior, eu quero empurrar até você, em nome de Jesus, este lugar, este palco de Deus. E que este dia seja dia de milagres na tua vida, em nome de Jesus. Amém, amém. Aplaude forte no teu ambiente, aplaude. Aplaude o teu Rei Jesus, santo é o teu nome. Aplaude a Deus por essa equipe que parece reduzida, mas essa equipe é massiva e abundante, porque com essa dupla aqui tem muitos santos anjos acompanhando essa adoração. Dá glória a Deus no seu lugar. Nós te louvamos, nós te engrandecemos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, amém. Fique confortável no seu ambiente. Eu não vou dizer aqui podemos nos sentar, porque a igreja agora está completamente convergida nas leis, entre aspas, dos homens, mas também para ministrar você via esse canal. A paz do Senhor Jesus seja com a tua vida. Meu aviso mais importante de sempre, não é só de hoje, desta semana, mas até que Jesus Cristo voltar, são as nossas lives, a maneira que Deus nos instruiu, nos educou, para a gente empurrar o palco de Deus, o púlpito do Senhor, até a tua casa. A live mais importante que temos na Casa Firme, nós temos 25 lives. Usamos o termo live porque há uma interação fluida com você sempre. A mais importante, de segunda a sexta-feira, das 10 às 11 da noite, que é a live dos primogênitos, das primogênitas, que são esses que cuidam de todo o ministério. O título tem a ver com a capa que eles receberam, Acessando o Sobrenatural, porque eles receberam de Deus uma capa. Enquanto eles interagem com você, eles empurram uma capa de Deus sobre você. Quando você interage com eles, você recebe a palavra, você acompanha, e você vai dormir, já uma capa de Deus repousa sobre você a noite inteira. A segunda live mais importante vem de madrugada, live da madrugada, de segunda a sexta-feira, das 6 às 7 da manhã. Essa live é muito diferente, de pregações muito mais curtas, muito mais testemunhos, muito mais interação com você. E essa live, ela luta pelo teu dia. A live de amanhã é referente à segunda-feira. Um ministro, uma ministra deste altar vai estar nesse mesmo canal, vai estar te ministrando com força de Deus para você ter já a segunda-feira de vitória. Justo segunda-feira, você já tem a unção dobrada na manhã, porque a live da madrugada termina às 7, mas das 7h30 às 8h30, nós já temos a live com o primogênito Marcelo Beverari e a primogênita Andréia, derrubando gigantes, que é essa de encher você de fé, de coragem, de ousadia, de envolvimento no furacão de Deus. Terça-feira nós temos live, uma das mais lindas que acontece nesse ministério é das nossas mulheres, com a pastora ungida primogênita, que é a líder de todo o louvor do ministério, a pastora Márcia, que estava aqui agora. Ela te ministra às 11 da manhã, live Mulher da Verdade. 11 da manhã, terça-feira, toda terça, você tem um encontro com uma palavra feminina de Deus para o teu coração. Quarta-feira, meio-dia, live da alegria. Olha, esse ministério, não, o que mais tem é live, não dá overdose de live por aqui. Mas justo hoje, o teu alimento é triplo. Culto da manhã, da noite, mas das 4 às 5 da tarde, hoje, todo domingo, é live Família Projeto de Deus, com os primogênitos, primogênitas que cuidam do ministério de casais, respostas para a tua família, teu casamento. E o lindo dessa live aí, que eles vão te fornecer os números de WhatsApp, para você interagir posteriormente, tirar dúvidas, quem sabe até abrir futuramente núcleo familiar na sua casa. Senhor, meu Deus e Pai, fala conosco na Tua Palavra, regenera as nossas vidas, transforma as nossas mentes no poder, na unção da Tua Palavra, em nome de Jesus, amém. Eu tenho uma palavra de Deus para você, que talvez
se sinta o menor nessa pandemia, ou talvez sem respostas, ou até talvez com sentimento de se encolher. Quem sabe a melhor resposta é eu me calar, me encolher. Depois disso eu tenho palavras de Deus proféticas, como já temos feito massivamente aqui. Eu uso o termo massivo porque tivemos dia que Deus quis profetizar 1h42 minutos contados no relógio. E eu tenho deixado Deus falar também desta forma porque Ele pediu. E eu tenho muitos recados de Deus para os amados. Mas vamos começar logo com a palavra, por causa das crianças. Pastor, está difícil segurar meus filhos. Vamos entrar então primeiro na palavra, alimentar o teu coração. O título é: Somos líderes em Cristo. Eu na crise. Eu quero te mostrar hoje 4 perfis em meio à crise, de pessoas que se colocaram a liderar. Não está no plano, não é o original dessas pessoas, não é o liderar. Elas não estão no ambiente para exercer liderança. Mas em meio à crise, nós temos homens e mulheres que nos surpreenderam. Antes de entrar no perfil destes homens, eu quero relatar de uma mulher, a Sunamita. Eu achei linda a maneira como ela se introduz e assume uma liderança forçada. A crise que surgiu aí, ela tem um filho, oriundo já do milagre, ou seja, se parte não tem outro, e ele morre. E o lindo de ver no perfil, como você, mulher que me assiste agora, cabe a você esse papel em tempo de crise, é como ela assumiu a liderança. Não consultou carne e sangue, não perdeu tempo, não deu tempo dela chorar. O que mais me surpreende, meu Deus do céu, a maior dor que se conhece humana é uma mãe perder o filho que ainda é pequeno. E esta mulher não se deu ao luxo ainda nem de chorar. Que impressionante. E ela assume a liderança, uma liderança forçada, mas eficaz. E ela vai atrás do milagre, e o marido não fica sabendo, é com ela. E é uma crise, porque não é uma notícia, veja, não dá para gerir uma notícia dessa. Mas ela vai atrás, e nós vemos essa mulher focada, e assumindo a liderança diante do marido, assumindo na carruagem, pegando um dos servos da casa: vem cá, faz como eu estou orientando, não sai uma vírgula. Uma mulher que se impõe com uma liderança para resolver aquilo. E que lindo, obteve a vitória, trouxe o filho de volta, e o filho ressuscitou. Que lindo, parabéns para a Sunamita. Quando chegar no céu, uma das mulheres que você vai querer conhecer é essa aí, dessa história. Seguido a esse exemplo, nós temos personagens. Nós temos um deles, um exemplo que é impressionante. Nós vamos falar hoje de Davi, de Gideão, de Paulo. Davi me impressiona, porque ele chega num contexto que o maior problema no ambiente é o dele. Talvez você está em casa pensando: puxa, eu sou o único aqui que não pode abrir a boca. Por quê? Porque a minha dívida financeira é a maior. Aqui tem mais problema da família com o marido sou eu, com a esposa sou eu. Aqui está mais debilitado fisicamente sou eu. Quem mais carece nesse ambiente de atenção sou eu. E nisso Satanás usa subterfúgios para tirar a única solução da família em meio à crise, que é a sua liderança. Não tem outra solução. Uma coisa que eu acho muito impressionante, quando Moisés ele tira o povo do Egito, Moisés não é Deus, é um ser humano. E ele vai lá para buscar respostas de Deus. O povo se perde lá embaixo, vai na loucura, na luxúria, adultera com os outros deuses. Eles destituem o Deus verdadeiro que tirou eles do Egito,
E eles dão a alma, vendem a alma para os demônios. Olha o quadro. Eu acho impressionante que quem estava no lugar dele era o próprio irmão chamado Arão, mas ele não exercia liderança. Eles olhavam para ele e não viam um líder que está se impondo. E aí quando Moisés volta a encontrar o quadro, que ele entra em estado de fúria, o que me impressiona é uma orgia de mais de 20 dias, ela é resolvida em minutos. Porque ele entrou com a sua liderança, ele deu o grito, berrou, gritou, e nisso toda a nação aderiu, toda a nação pediu perdão, toda a nação voltou, por causa que um homem na sua liderança. Aonde eu quero chegar com esse quadro é o quanto o ser humano, nós seres humanos, precisamos focar num líder na crise. Enquanto a crise corria solta e não havia um líder para dar o grito, 20 dias solta. Mas chegou o líder, ele assumiu o seu papel. Moisés não olhou lá e falou: opa, isso não tem mais nada a ver comigo. Não, ele se colocou lá e como eles seguiam. Agora o quadro de Davi é impressionante, o nosso primeiro da lista dos 4 que temos a mencionar aqui. Davi chega fugido do rei, e na cabeça de Davi tem o maior prêmio pela cabeça dele na nação. E ele vai no deserto perdido. Lógico que o Espírito Santo acaba guiando ele. E ele encontra um grupo, um bando no meio do deserto, ninguém sabe. Esse bando é ultra secreto, porque esse bando está todo em frangalhos, ameaçado de morte, de ser vendido, tem dívidas impagáveis, fez alguma loucura por aí. Então eles não podem jamais revelar o paradeiro. E Davi, movido obviamente pelo Espírito de Deus, porque o crente até na crise, em Naum capítulo 1 diz que Deus no meio de uma tormenta está traçando um caminho. E como que Deus traça o caminho? Ele põe você. E aí Deus conduz ele. E quando ele chega, ele encontra endividados. Puxa, a maior dívida do grupo é a de Davi mesmo. Porque Davi está com o prêmio impagável. Quer dizer, qualquer um que delatasse, que entregasse Davi, ficaria multimilionário na nação. Olha como está o quadro de Davi. Alguns com ameaça de morte, mas imagina o quadro de Davi. O rei da nação, todo o exército de Israel procurando ele. E familiar. Então, esse grupo recebia visita de familiares. Mas nem isso Davi, nem desse privilégio podia desfrutar. Coisa secreta, mas não podia. Por 2 razões. A família de Davi nem nele cria. Não dava a mínima para ele. E para piorar, todos os 7 irmãos de Davi trabalhavam no exército do rei. Então o quadro de Davi é o mais deplorável, como você pode estar se sentindo na sua família. Salvo você que está com prestígio, a crente da família, mas justo você é a menina dos olhos do papai. Então melhorou muito para você. Salvo você que é a mãe da casa e toda a casa está convergida em você, com carinho, com afetos. Puxa, melhorou muito. Mas vamos usar o quadro pior então, Davi. Mas o que Deus me impressiona quando estudo na Bíblia perfil de liderança, é com um versículo, o pastor Hélio vai estar me ajudando a ler, que está em 1 Samuel capítulo 22, versículo 2. Abre a tua Bíblia lá, pastor, eu não conheço a Bíblia. Veja, toda a Bíblia tem índice no início. Ponha teu dedo já no índice, falamos o nome do livro, você já vai lá rapidamente, chega antes de nós. 1 Samuel capítulo 22, leia para nós o versículo 2. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Olha só, já abri aqui em eu amo a tua palavra, Deus, 1 Samuel 22, 2. Esse é o maior versículo de liderança para mim em toda a Bíblia, esse aqui, por causa do quadro que acabo de narrar. E o que Davi faz? Se intitula, se põe, se faz, é uma coisa que se faz, chefe deles. Que impressionante. Tinha tudo para dizer o quê? Eu que tenho que ficar encolhido, quem sabe me sobra cai da migalha de alguém para eu comer alguma coisa.
vai lá e se impõe. E você vai seguir o rumo, a trajetória de liderança do seu pai espiritual que se chama Davi. Você vai parar de olhar para os seus problemas, vai tirar a autocomiseração, autodepreciação, vai ignorar os problemas que você causou até agora na família, porque às vezes, mesmo sendo crente, o único vilão é você, isso também existe. Tem muito crente que vai para o céu, mas ele é intragável nesse planeta aqui do sistema, dessas galáxias, nesse planeta aqui, ele é o único que, mas ele é salvo. Você vai ter que esquecer tudo isso, e vai assumir a sua liderança, como Davi fez. O que Davi fez? Chegou para eles e falou: como vai terminar a vida de vocês? Desse jeito. Crise, político corrupto, não todos, mas a maioria mandando em você. Que mais? Noticiário manipulado para no final do noticiário você sair com o espírito na lama, perder a paz, perder a alegria, perder a vontade de viver. Que mais? Cobrador batendo na porta, porque todos nós na vida passamos por essa fase que, meu Deus, a porcaria aparece por todos os lados. Celular que tal é cobrador. Alguém que bate na porta é outro cobrador. Mas que diabo desgraçado, você vai dormir se sonha com cobrador. Mas como pode? Eu já passei por isso também. Só que Davi apontou uma solução. Ele falou: eu sirvo ao Deus vivo, que no meio da crise pode nos dar palácios. E o meu Deus não vai deixar mais ninguém morrer aqui. Puxa, por que não seguir um homem desse? Uma mulher dessa? Uma menina dessa? Um adolescente, uma criança dessa? Porque quando você anuncia Deus, Deus não é título, não é termo, Deus não é adjetivo, Deus é verbo em ação, Deus é reação. Você fala Deus, já não importa a tua idade, condição física, você agora acaba de introduzir no ambiente alguém que vai dominar o ambiente, porque Deus é chefe por natureza. Davi fala isso em 1 Crônicas 29, o Senhor se fez chefe, por excelência, sobre tudo. Então, você vai fazer igual a Davi. Você vai hoje mesmo ministrar o dia inteiro a tua família. Você não se faz chefe à base do palavrão. Você não se faz chefe com ameaças de ir embora de casa. Você vai se fazer chefe falando o que Davi falou. Olha, em meio à crise, Jesus Cristo ainda pode operar, pode curar nosso familiar. E você vai lá e ora pelo familiar. Olha, em meio à crise, viu, irmão? Deus pode te dar um emprego. Aí teu irmão, como a Bíblia diz no livro de Jó, até o que não é inocente será libertado pela pureza das tuas mãos. Aí o teu irmão, ele acaba vindo para o Evangelho, porque você, como fez com Davi, entrou numa liderança passiva, mas é uma liderança que aponta promessas, futuro. E as suas promessas são verdadeiras, porque todos os que creram em Davi acabaram indo para o palácio. Todos se tornaram renomados, todos tiveram um final feliz. E todos estão no céu hoje. Você não está anunciando palavras positivas, não é pensamento positivo. Você está anunciando chegado o reino de Deus que vem com poder. Amém. E aí na sua casa você diz: eu instalo agora no meu ambiente o reino de Deus. Repita essa frase comigo: eu chego chegando com o poder de Deus. Por que chego? Porque isso não atinge só a tua casa, isso atinge vizinhos, colega de trabalho, pessoas conhecidas dos seus familiares, que vão começar a convergir todos em você. Você chega chegando. É bonito você assumir liderança em todas as situações. Eu sou um cara, veja, eu sou um cara que não gosto de depender de ninguém. Meu Deus do céu, desde criança assim, nasci numa casa que gigante, metade da minha tia e eu do lado de cá minha, tudo sempre era meu, minha cama, meu armário, tudo meu, meu som, minha TV, tudo meu. Então eu aprendi a não depender de ninguém. Para você ter uma ideia, se eu estou no hospital, vai me dar injeção, deixa eu ver, por favor, eu já me aplico e devolvo. Antes de ontem, os pastores José e Fábio Ruivo estavam me lembrando do dia que eu estava no hospital. Eu fui lá, não lembro para quê. Olha, nós vamos te aplicar um negócio aqui e vai demorar 1 hora. Eu perguntei: 1 hora? 1 hora? E depois? Não, depois você vai para casa. Tá bom.
Estava sozinho, e eles daqui. E eles me ligando, eu estou no carro, mas como assim? Estou indo para casa, fugi com o negócio na mão, amarrei lá no negócio da porta lá. Foi horrível, um sofrimento miserável, não doeu, mas foi horrível. No carro eu pensei, como a minha vida está difícil. Cheguei em casa, pendurei lá no negócio de pendurar a roupa, fiquei lá, fui para o computador. Quando terminou, arranquei sozinho com a mão. Meu, foi horrível, sofri demais. A vida foi difícil, mas resolvido, já foi. Isso resultou em duas soluções permanentes. Uma delas, estou orgulhoso de mim até agora. Número 2, não faça o que eu faço. Só que eu aprendi uma coisa: assume logo a liderança do que você faz, da sua vida. Tudo ao seu redor. Se levante como líder, não no grito. Tudo bem que vai ter a parte grito aqui, mas se levante para liderar. O poder de Deus está nas tuas costas. As tuas costas são largas. Vai por mim. Você tem a autonomia de Deus e a autoridade o suficiente para liderar. E isso começa com liderança pessoal. Em Provérbios a palavra é clara: viu a um perito na sua obra, uma perita, não, o seu lugar não será entre os famintos da terra, mas será perante reis. Quando foi estudar perito, é quem tem a liderança própria, autocontrole. Você assuma autocontrole de tudo, tudo. Você tenta, faz o teste. É um exercício pessoal que vai refletir tudo à tua volta. E Deus quer isso para você, porque Ele me mandou falar isso hoje. Deus quer isso. Eu fui uma vez estudar negócio de fazer arte. Aí essas artes de live eu gosto de fazer. Eu me meto a fazer o que nunca me pediram nada para fazer. Aí eu vou fazer um curso aí de não sei o que lá, de Blender, é meio complicado o negócio. Aí quando fui ver, pensei, até pegar o carro, ir lá, o cara falar metade vai falar isso, ele falar metade piada. Quer saber, até lá eu já aprendi. Me virei, não é que deu certo. A vida tem me ensinado cada vez mais que a gente constrói os nossos ombros com uma liderança decisiva. Você decide. E hoje, em nome de Jesus, você vai começar a se autoliderar. Ninguém mais tem que te falar que já são a tal hora para você acordar e tal hora para você tomar teu café da manhã. Acabe com isso. E comece a liderar o ambiente espiritualmente. Hoje você se torna um Davi. E Deus é o maior interessado em te dar os resultados. Dá glória a Deus por isso. O segundo exemplo são 2 casos. Já aqui não é o líder que se faz chefe. Por que o líder? Porque quando Davi chegou para eles, a liderança nele próprio já estava construída. Ele já tinha guerreado por aí. Agora nós vamos ver 2 casos no segundo perfil. São humildes, não tem nada de liderança. E esses foi o oposto. Não é que se fizeram chefes porque alguém pediu ajuda. Esses foi no grito, na marra, se não obedecer, se me vier com macumba aqui na porta, vou quebrar tudo isso aqui. Esses teve que ser assim. Quem sabe seja teu caso. Você tem que dar um berro aí, a partir de agora eu não quero mais esse filme dos demônios, aqui quero todo mundo orando, quem sabe? Mas até para isso tem exemplo na Bíblia. A parte A, dos 2 casos, o primeiro caso deles, é de Gideão. Porque Gideão nunca foi líder de nada. Nunca guerreou, nunca pegou uma espada. Está lá, amuado, com medo. E o que impressiona em Gideão, em meio à crise, Deus empurrou ele para ser líder na marra. Em Juízes capítulo 6, nós vamos ler o versículo 25 e 28. Juízes 6, 25 e 28. Vamos ver como que Deus introduz um rapaz tímido, nunca acessou a guerra, e ainda para ser líder na marra. Leia isso. Juízes 6, 25. Naquela mesma noite lhe disse o Senhor: toma um boi
que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o poste ídolo que está junto ao altar. Você que é tímido, etc., encolhido. Por que encolhido? Porque ele estava malhando trigo, não no moinho, no lagar onde se pisa uva para fazer vinho. Por quê? Porque estava com medo. É o que a Bíblia diz. Então Deus pega um amuado e diz: eu vou ensinar você a ser líder, mas no teu caso vai ter que ser no grito. Você vai na cidade e faz um chamariz. Esse chamariz vai explodir por Israel. Você pega um demônio lá que fizeram estátua para ele e destrua, exploda aquilo. Compra a briga com a nação inteira. Na marra. Continua. 28. 28 de Juízes 6. Levantando-se, pois, de madrugada, os homens daquela cidade, eis que estava o altar de Baal derribado, e o poste ídolo que estava junto dele cortado. E o referido segundo boi fora oferecido no altar edificado. O boi que Gideão sacrificou ali para Deus era dizendo: estão restaurando agora a presença de Deus nesse ambiente. E agora Gideão, por essa experiência, ele recebeu um fôlego de Deus para a liderança. Acendeu-se dentro de Gideão uma vontade de, entre aspas, brigar, mas pelos interesses de Deus na crise. Por quê? Porque havia uma ameaça muito iminente vindo sobre Israel. Os inimigos já estavam na porta. Eles já estavam se organizando. Israel não o sabia, Deus sabia. Então Deus já lançou um fôlego em Gideão para ele ir para a briga. E agora Gideão, ainda no capítulo 6, do 33 ao 35, ele dá o grito, é na marra o negócio. Juízes 6, 33 a 35. E todos os midianitas e amalequitas e povos do Oriente se ajuntaram, e passaram e se acamparam no vale de Jezreel. Os maiores em número exércitos se uniam para invadir uma cidadezinha enfraquecida, adoecida, pequenina. Por que será? Por que será que o diabo manda a notícia de maldade para o vizinho e quando é para a tua casa ele manda em quádruplo? Por quê? Porque nessa casa tem crente que pode se levantar, que é você. Foi o que ele fez aqui. Continua. Verso 34. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão. Então o que nós vamos ver a seguir é oriundo da vontade de Deus para a tua vida. Continua. O qual tocou o rebate e os abiesritas se ajuntaram após dele. Enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, que também foi convocada para o seguir. Enviou ainda mensageiros a Aser e a Zebulon e a Naftali, e saíram para encontrar-se com ele. No grito, na marra, ninguém chamou, ninguém reconhece, nunca ouvimos falar da menor das tribos de Israel, e naquela tribo a menor família era dele, ele é o menor dos irmãos, entre aspas o menor, pelo menos eles consideravam assim. E de repente o Espírito Santo que está sobre ele e sobre você agora, dá um sopro de liderança e diz: até quando vai ficar só falando em crise? Se alimentar de crise. Desliga o noticiário das 7 e abre o das 8. Não tem mais o das 8, vai nas redes sociais que é o noticiário das 9. E lamento com muito pedido de perdão a Deus, de usar no púlpito dele esse termo, fica se alimentando de pinico de xixi de demônios. Esse é o alimento quando você fica comendo redes sociais que só falam em crise, porque o número aumentou, porque as mortes aumentaram, porque já falaram que vão fechar mais lojas, porque a morte já chegou, porque a falência já é iminente mesmo, porque você vai para o olho da rua. E como pode você não vê uma vez nessas redes sociais você falando de Deus? Fala-se de tudo, menos de Deus. Repara, como pode? E aqui, meio à crise, o fôlego que juntou na marra a casa, a família inteira em torno de você, veio do Espírito Santo de Deus. Só que o caso B é mais forte que o primeiro, porque o tímido é muito mais tímido, e o grito na marra é muito mais ousado e abusivo. Foi o de Saul. Saul tem uma crise muito maior do que a brasileira.
do que a mundial. Porque o cara que veio para invadir Israel, ele veio com fúria de demônios, querendo furar os olhos de todo mundo, arrastar as meninas para ser vendidas na prostituição, fazer miséria com a nação. E nesta hora, em 1 Samuel, vamos conhecer primeiro o perfil do tímido. Por isso que eu te falei que nesse segundo item aqui, são 2 casos de tímidos, e que construíam liderança no grito, no berro, na marra. Em 1 Samuel capítulo 10, versículos 22 e 27. Então tornaram a perguntar ao Senhor se aquele homem vier ali. Olha, é a hora de Samuel ungir esse rapaz tímido, chamado Saul, a rei. E ele diz para ele: olha, em tal horário eu exijo que você esteja aí, vou te fazer rei. E nesta hora ninguém acha ele está no local e ninguém acha. Como pode? Continua. Respondeu o Senhor: está aí, escondido entre a bagagem. Olha só, Deus fala para o profeta. Então, ele está com vergonha, ele está com medo e ele é muito tímido, ele está escondido. Quer saber aonde? Onde está a bagagem de todo mundo aí? Ele está no meio, vai lá pegar ele. Olha só, olha o cara que vai salvar a tua casa da crise. Por isso que não liderar não é desculpa de perfil. Eu não tenho perfil. Não. Em época de crise, tem um termo aí que diz assim: em enchente, todo jacaré vira toco. Eu gostei. Olha que interessante. Em enchente, agarra o que tiver pela frente, mas sobreviva. Numa crise dessa, a hora não é me falar que você é fleumática, é melancólico. Pode acabar com isso. Nessa crise que estamos, Deus está precisando de luzeiros para iluminar a casa, a vizinhança, até a nação. Amém. Esse alguém é você. Não estamos perguntando do seu perfil agora. Nós estamos vendo a voz de Deus empurrando Saul e você para ser líder. Continua, 27 de 1 Samuel 10. Ungiram ele na marra, todo envergonhado, puseram azeite na cabeça dele. O povo olhou a cena e falou: mas como pode? No início, quando você começa a querer liderar, como vai fazer a partir de agora, espiritualmente a família, não se canse dessa tarefa, isso é um privilégio. A Bíblia diz: melhor, o Senhor Jesus falou, melhor é ter o que dar do que ter o que receber, poxa. Então, no primeiro passo é mais difícil, a resistência à tua voz é maior, mas em breve eles vão se dobrar. Amém. E em breve vão começar a pedir oração para você, vão te procurar. Continua. Mas os filhos de Belial disseram: como poderá esse homem salvar-nos? E o desprezaram e não lhe trouxeram presentes. Porém Saul se fez de surdo. Por que se fez de surdo? Porque não tinha nada para oferecer. Porque ele mesmo não estava acreditando nessa unção que veio sobre ele. E agora, 1 Samuel 11, a ameaça veio. Muito maior crise do que o que nós estamos vivendo aqui. E a solução para ela inexistente. Zero possibilidade de resolver aquela crise. Não tem para quem pedir ajuda. E em 1 Samuel 11, 5 a 7, muito mais ousadamente do que Gideão, olha o grito que o Espírito de Deus faz Saul dar na tua casa. Leia. Capítulo 11, versículo 5. Eis que Samuel voltava do campo. Saul voltava do campo. Se eu não fosse líder, se eu não fosse líder nato, eu teria também achado que era Samuel. Então leia de novo. Eis que Saul voltava do campo atrás dos bois e perguntou. Atrás dos bois, outro elemento que não sabe nada de guerra. O negócio é outro. Continua. Que tem o povo que chora? Então lhe referiram as palavras dos homens de Jabes. Verso 6. E o Espírito de Deus se apossou de Saul. Tem um fôlego por trás que vai tornar você líder a partir de hoje. Tem alguém que vai te empurrar. Tem alguém que vai dizer: não importa a tua idade. Mas eu vivo do que a minha mãe recebe de mesada lá dentro.
Isso não é desculpa para você não liderar espiritualmente. O Espírito de Deus está por trás da tua liderança. Amém. Por quê? Porque Ele é o maior interessado em salvar os teus dessa crise maldita e ainda gerar salvação. Glória a Deus. Glória a Jesus. Continua. Quando ouviu estas palavras, e acendeu-se de sobremodo a sua ira. Ira. O Espírito de Deus colocando um extremo, um estágio, ira. Olha em que condições Ele vai assumir sua liderança. Continua. No 7, tomou uma junta de bois, cortou-os em pedaços e os enviou a todos os territórios de Israel, por intermédio de mensageiros que disseram. O grito é muito mais ousado do que de Gideão. Olha a frase, olha a proposta. Assim se fará aos bois de todo aquele que não seguir a Saul e a Samuel. Então caiu o temor do Senhor sobre o povo, e saíram como um só homem. Humilde na força bruta se fazendo líder, e Deus dando a vitória, Deus dando autoridade, Deus endossando, Deus validando, Deus abrindo portas. Sabe por que tem problemas que perduram? Porque nós não assumimos uma liderança eficaz. Por quê? Porque estou respeitando o meu pai que tem mais idade e a religião dele é outra. Estou respeitando a vovó, porque a velhinha lá, a velha que eu falo, a velha que acende lá para não sei que bicho louco, e não posso ofender. Porque o meu irmão não gosta, porque a minha irmã não vai com cara de crente. E por isso que com a desculpa de que a crise é mundial, em casa não tem comida. Com a desculpa que Covid é devastador, a doença corre solta, porque segundo o que me consta nos autos, Covid é doença recente. E o resto das doenças que está solto na humanidade não existe mais. Hoje não podemos dar tosse. Eu estava no Líbano aí recentemente. Eu estava com um sono desgraçado. Peguei um brimo lá. Brimo quer dizer conterrâneo. Vem cá. Senta aí, põe a perna que preciso deitar, que estou com sono aí. Ó. Fica quieto aí. Eu estou tentando dormir. A velhinha lá na frente olha e fala: ele está com Covid? Aí outro: não, ele está precisando de café, está com sono. Hoje não podemos nem dar tosse, que já estão te reclusando já, não é? Te algemando quase. Mas e as outras doenças? Então, hoje nós estamos achando desculpa para tudo, para ficar com doença, na miséria, sem perspectiva, quando Deus quer te dar a vitória, nem que tem que ser na marra. Talvez você se encaixe nesse perfil aqui. Talvez você tenha que chegar em casa, pegar tudo que é a cambada dos demônios, pôr tudo na lixeira. E falar: a partir de hoje tem homem, tem mulher, tem jovem de Deus que responde por essa casa aqui. E você dá glória a Deus por isso. Glória a Deus. Ah, pastor, sabe, minha irmã que põe aquela música lá do Axé Pauleira, lá da garrafinha, e está alimentando a casa o dia inteiro. Então agora, ó, metade sua, metade minha, vai ter louvor nesse lá. Tem alguns que vão ter que tirar esse extremo. Falar: neste lar tem liderança espiritual. E no grito, pai da família então, já tem toda a autoridade para isso. De falar: aqui nessa crise, não se invoca mais demônios, não se alimenta mais. E outra, não quero mais tanto noticiário na minha casa. Tua pastora sabe que se ela me chama para sentar e comer alguma coisa com ela, não importa o que é, e se tiver notícia que ela também não ouve, ouve algo rápido assim, e nada da TV mais maldita da nação brasileira, essa ninguém abre. Ela sabe que se eu chego e tiver notícia que ela não deixou, mas suponhamos, a TV está ali, ela nem percebeu ter noticiário, ela sabe que eu digo para ela: o quê? Você me chama para sentar do teu lado e você me põe nesse clima para destruir minha fé, mulher, eu levanto e vou embora. Ela que é uma líder constante, sábia, espiritual, ungida, que também não é dada a muito noticiário para ficar bebendo xixi de demônios, ela sabe disso. Ela não precisa disso, mas até nisso eu tenho que impor minha liderança. Talvez você tenha que ser nesse padrão. Chegar na tua casa e impor regras, limites, porque senão a crise não passa. Está me entendendo? Deus tinha falado: Moisés, você diz ao povo de Israel que o anjo da morte vai passar a noite. E nesse aspecto, alguém tem que assumir a liderança de cada lar e fazer um sacrifício do cordeiro e colocar sangue de Cristo no umbral, senão a morte vai correr solta lá dentro. Nessa hora, não adianta vir com muita educação religiosa, com muito não sei o que, respeito ao direito alheio, viver em comunidade, tudo em comum, não adianta.
E hoje estamos vivendo dias iguais. Vamos para o terceiro. Por último, depois vem o quarto, que é o nosso Rei Jesus. Paulo teve que se autoliderar na Bíblia. E ele teve que se autodiscipular. Paulo experimentou algo que muita gente não entende. Porque quando o Senhor Jesus morreu na cruz, e o Evangelho começou a correr, nessa fase, Paulo se converteu. Era um cara chamado Saulo, assassino, louco, varrido. E quando ele se converte, muita gente não entende essa proposta de Deus. Acha que Deus perdeu algum fio da meada. Porque Deus, que salva o homem de maior ameaça ao Evangelho, e não introduz ele na igreja. E muita gente não sabe que Paulo teve que ir 13 a 14 anos na Arábia Saudita. E muita gente se perguntaria, mas por que Paulo se converte com tanta pressa de Deus, que Deus fala a Ananias, vai lá, unge rápido, estou com pressa com ele. Mas Deus leva Paulo 10 anos para a Arábia Saudita. Ninguém estava pronto para discipular Paulo. Ninguém. Não tínhamos ninguém preparado para o calibre de Paulo. O assassino que ele era, mas também conhecedor do Velho Testamento, porque ainda na época dele não existia a Bíblia. Então, conhecedor do Velho Testamento, que era a Bíblia de então, ele já foi fariseu, com o prestígio que ele tinha dos governadores, sangue romano, temido por ser assassino, perseguidor. Não tinha ninguém. E aí todo mundo sabe que ele se converteu de verdade. Ananias, o profeta, diz, olha, é real. E ele é levado para a Arábia Saudita. Para quê? Para estudar sozinho o Velho Testamento e começar a ver o Senhor Jesus dentro de tudo que ele sabia. Refazer todo o seu conhecimento. 10 anos. Aí ele volta e tenta pregar sozinho. Está se autoliderando. E aí quando ele tenta, o próprio Deus enxuta ele, empurra ele de volta para a reclusão. Como que diz, eu não tirei você da reclusão. Você já está se expondo. Queriam bater nele. Aí ele volta para a Arábia Saudita lá e fica entre 3 a 4 anos, quase totalizando 14 anos. Porque Deus permite essa logística com Paulo. Porque quando os apóstolos, após o Senhor Jesus assumiam, eles andavam em muito poder. Eles curavam os enfermos. O maior chamariz deles era a manifestação do poder, curas, sinais e maravilhas. Mas Deus sabia que essa fase ia acabar. Não que Deus queria, ao contrário, Deus queria que nunca acabasse. Deus sabia que os apóstolos não iam mais fazer isso. Não porque eram levianos com o poder de Deus, não porque eram incrédulos, mas porque Deus sabia que tudo que os apóstolos estão fazendo agora é novidade. Os apóstolos estão ganhando almas para Cristo que eles não sabiam nem o que é. Vão ser chamados pastores que eles não sabiam nem o que é. Vão abrir igreja que nunca existiu. Vão ter que instituir diácono, ceia, não sei o que nunca existiu. E vão querer cuidar de vidas. E o tempo que Deus salva Paulo e começa a preparar ele no particular. Então Paulo, ele se autolidera para aprender. Glória a Deus que hoje você não precisa dessa parte. Você tem nós, tem a tua igreja também tua, aonde você vai. Você não precisa mudar dela para vir para esta. A tua é do Senhor. Quem está alimentado do Espírito está alimentado em todo lugar. Não precisa mudar de igreja. Mas você tem isso, Paulo não tinha. Então Paulo se autolidera para crescer no Evangelho, para orar, para jejuar, para ir no monte, para acordar de madrugada, estudar a Bíblia. Como se autolidera para pregar o Evangelho, fazer tudo. Quando Deus libera Paulo para pregar, é exatamente na hora que os apóstolos pararam de fazer os milagres. Quando eles param de fazer os milagres, chega Paulo rasgando. Olha a matemática de Deus. Olha nesta crise, porque na época de Paulo também havia crises, e uma das crises era agora vai faltar o poder de Deus.
Olha onde Deus te introduziu. Você é um Paulo, é uma Paulo agora. Amém. E Paulo, ele chega e ele afirma categoricamente que o chamado dele, em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4, olha o que Paulo fala, o que ele narra a respeito do que ele foi chamado para fazer. Leia isso. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Não de sabedoria humana, mas eu entrei rasgando com manifestação de poder do Espírito Santo. Então Paulo, ele foi guardado por Deus, como você, exatamente como você, porque Paulo não era nem bem-vindo, nem bem-quisto. Tentaram agregar Paulo, foi impossível, tiveram que se livrar dele. Paulo não podia ficar em Israel, tinha que se retirar. Talvez você está nesse contexto aí. Ninguém te quer por perto, sem você é melhor. Está na mesa, parece pedra no sapato das conversas. Mas Deus estava te preparando para essa crise, porque nessa crise, eles sabem que muita cerveja é piada para dar risada, não resolve o problema. Nessa crise, com as perspectivas atuais, de o que já está muito ruim, não se preocupe, vai piorar. A ficha deles está caindo, que agora o Saulo tem que virar Paulo. Só que com o poder de Deus. Não ficar discutindo religião e quem tem razão. É ficar falando do poder que Deus tem. Paulo reconhece em Romanos 15, 19 que o chamado dele é poder. Leia isso. Romanos 15, 19. Por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que desde Jerusalém e circunvizinhanças até ao Ilírico tenho divulgado o Evangelho de Cristo. Veja Paulo dizendo com muito poder, eu estou fazendo essa empreitada aqui. E aceitando os outros o não, Deus não muda. Mais tímido é, mais Deus vai te levantar. Mais tímida, mais retraída é, mais Deus vai te erguer, desde que tome a atitude. Paulo recebeu a salvação do mundo inteiro. Os apóstolos, eles são os pais da fé de pouco povo árabe, germinado com Israel e Israel. Paulo é o pai da fé do Brasil, da América Latina, dos Estados Unidos, da China, tudo que é fora dessa região. A maior parte do mundo árabe, tudo é filho dele. Nós somos filhos dele. Olha no que redundou. Agora, qual foi a iniciativa em Atos 9, 22? Como é que Paulo se introduziu? Ele se auto-introduziu. Veja isso. Atos 9, 22. Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Ele se esforçava. Ele se esforçava. Ele procurava achar palavras para empurrar a mensagem da salvação. Olha um homem que se autolidera, se auto-torna líder e se auto-introduz como líder no chamado. Você vai ter que ser Paulo, talvez. Talvez é o teu caso ou de Paulo. Olha, quando eu me converti, eu louvo a Deus pela igreja onde Deus me salvou. Mesma igreja da pastora Márcia Riso. E eu louvo a Deus pela vida deles. Que lindos. Foi eles quem Deus usou para me introduzir no Evangelho. Mas eu tinha uma mente diferente. Coitados deles. Imagina aguentar um cara como eu, vindo do Líbano, nem identidade própria tem. Ex-muçulmano, ex-tudo. Nem eu me aguentava. Você acha que eles iam me aguentar? Eu tive que me ser Paulo. Paulo tratou muito do meu perfil, das minhas origens. Eu tive que me autodiscipular, me auto-jejuar, me auto-ensinar, me auto-ir na Bíblia, me auto-fazer meus jejuns, porque naquele ministério lindo, mas não havia muita compreensão de poder de Deus, de profecia, de unção, de moveres. Eu tive que me reclusar numa cama falido, dormindo no chão, cama não, no colchão, fazendo jejuns de 40 dias, buscando o poder de Deus, profecia. Ninguém sabia que o Senhor de Jesus tinha entrado na parede, atravessou a parede, pôs a mão na minha cabeça, eu ajoelhei em 90 graus. Só eu e Deus sabíamos isso. Falou: estou te dando uma parte da minha palavra para você sempre dar alimento ao meu povo. Ninguém sabia disso.
Eu tive que me exemplar em Paulo. Eu tive visitação, está lá no meu livro Pai, Filho e Espírito Santo, quem deles você conhece. O meu primeiro livro escrito foi esse. Eu tive a visitação do Espírito Santo que sentou do meu lado. Não vi corporalmente, mas sentou, o sofá deu uma afundadinha. Ouvi a voz audível, conversou comigo. Após uma busca intensa de meses. Tudo isso foi sozinho. Você não estava lá, não tinha pastor. Não porque não era necessário, era muito necessário. Mas esse privilégio me foi tirado. Vivi dias, uma época, que não tinha isso, não tinha nem internet, para você ter uma ideia. Você não tinha internet, eu não tinha um YouTube para procurar pregador de não sei quem, e ouvir, eu não tinha isso. E nunca fui dado a ler livros, uma desgraça, estou te falando, uma desgraça. Nem para ler livro de outros, nem ler o meu, vou ler o dos outros. Tudo que eu aprendi foi aos pés do Espírito Santo. As campanhas que eu fiz no monte, sozinho. Quando ele me prometeu um mover de colar gente na parede, nas cadeiras, tal, fui buscar sozinho no monte. Nem minha esposa, a pastora Denise, deixava ela ir. Deus não estava pedindo isso a ela. E eu sou homem suficiente para cobrir minha casa. Eu falava, fica em casa, fica em paz, isso é comigo. Eu ia lá. Tudo foi entre eu e ele. E olha, você está vendo o fruto, eu estou aqui pregando para você. É igualzinho a Paulo. Igual, não mudou nada. Aí de repente foi chamado para pregar para um grupinho. Explodiu, estouro de Deus. Me levaram para o ginásio, 10 mil pessoas dentro. Arrebentou. Não era eu, era o Deus que eu já vinha buscando. Então Paulo se auto-introduziu. Paulo, numa crise, diga comigo, numa crise. Uma crise. Olha o que Paulo fez, porque agora ele já é pregador, ele já é líder nato, e ele agora está preso no navio, jogado lá no fundão. Paulo é o que menor prestígio tem no navio, é a menor voz ativa, para não dizer voz nenhuma tem. Ele é o único preso no navio. Ele é a pedra do sapato da mesa do jantar, que está sendo o seu terror. A sua cruz é toda hora que tem que sentar com a família para comer na mesma mesa. Era Paulo. Então ele está jogado no navio. E não vou ter tempo de ler para você em Atos 27, mas deixa eu te narrar a história. Paulo jogado no fundão, entra um tufão. Nem navio de ferro atual, de aço que temos hoje, sobrevive a um tufão. Tem instrumento para tirar ele antes. E esse navio de madeira sobrevive porque Paulo está nele. Porque o anjo tinha falado, Paulo, eu estou contigo. Paulo percebe que o tufão arrebentou a estrutura do navio. Paulo percebe que o povo está em desespero e só se fala em crise, porque veio uma névoa que tampou. Não há perspectiva de vida, de alimento, de terra firme. Muito pior do que crise mundial financeira, de dólar que subiu e Covid. Muito pior. E Paulo não tem nenhuma voz ativa. E o que eu acho de mais lindo é a maneira como Paulo se introduz. Ele chama e fala assim, por favor, me tira desse calabouço do navio e me ponha lá na ponta, porque eu tenho algo para dizer. Ele assume a liderança da família nessa crise. E ele fala para eles, tenham bom ânimo e confiem no meu Deus a quem eu sirvo. E ele começa a remeter eles para lembrarem que existe Deus na crise, que é a única coisa que os noticiários não falam. E ele começa a trazer essa intervenção no coração deles, e eles começam a fazer o quê? No início, você está pior que todos nós, rapaz. Você é o prisioneiro, você tem alguma coisa para falar? Se você tivesse prestígio para nos orientar, você nem estaria na cadeia aqui, todo algemado. Mas Paulo insistiu, ainda não era ouvido. Até que 14 dias estão numa neblina dos quintos dos infernos. Ninguém come, ninguém levanta, dorme onde está, porque não levanta nem para comer. E o que Paulo diz? Vocês estão se matando quando o meu Deus oferece a solução. O Espírito de Deus e os anjos do Senhor que estão do seu lado, que estavam com Paulo, começaram a convencer a casa, começaram a convencer o ambiente.
E diz que, aí no mesmo capítulo que eu te falei, eles cobraram ânimo com as palavras de Paulo. Olha que interessante. Ele se fez chefe numa crise dos quintos dos infernos. E quando eles aderiam espiritualmente a ele, o que Deus fez? Dissipou no dia seguinte. Por isso que eu te falo, tem crise que fica pendurada lá anos, porque você não se levantou para chefiar espiritualmente a família. E Deus está permitindo a crise para te levantar, para convergir a família em você. Por quê? Porque todo o milagre de Deus tem o endereço de um responsável. Olha, eu vou tirar o povo do Egito, mas Moisés, você tem que ser o responsável disso. Então, quando Deus abrir as portas, vai haver um responsável, uma responsável na família, que é você. Amém. Para que, se eles se perderem, volta para o Senhor Jesus. E quando você der o berro, eles vão ter que te ouvir. Vão ter que te ouvir. Porque você construiu esse ombro de liderança na crise. Na crise, ninguém humanamente falando constrói liderança. Mas foi o que você fez. Como Gedeão, Paulo, etc. Então, a crise dissipou. Todos do navio se converteram. Paulo terminou numa ilha, salvou a ilha. Chegou em Roma. Pai espiritual, patriarca. Por último, terminamos os perfis. Falamos do nosso rei, Senhor Jesus. Ele reúne tudo que aprendemos de liderança. Ele se autodidata. Ele se autoliderou para crescer em Deus. Ninguém estava pronto para cuidar dele. No canto, essa para você, o Senhor Jesus é para você, que outra vez temos que repetir, mas eu não tenho pastor, não tenho irmão para cuidar de mim, eu não tenho. Olha, não tem desculpa. Pegue uma Bíblia, comece a ler, e fala com o Espírito Santo, fala com o Senhor Jesus, Ele vai providenciar os meios. O Senhor Jesus agora teve que impor sua liderança, de todos os jeitos. Para Pedro e um grupo, Ele faz na delícia de apresentar o fruto. Então Ele traz, Ele enche o barco de peixe. Estão vendo o fruto do que eu tenho para oferecer? Me siga, mas eu tenho que ser o líder. E eles vão atrás. Já para dois, o quadro é diferente. Um fala, meu pai acabou de morrer, deixa os mortos, enterrar os mortos, e você me siga agora, que você é teu líder a partir de agora. Na marra, no grito. O outro falou, deixa ir, então me despedir, pelo menos da minha família, porque eu sou o primogênito, eu não posso sumir. Quem pega no arado, olha para trás, não é apto para o reino de Deus. Proposta única, chamada única, que termina agora. Se você não me seguir agora, acabou o teu chamado. E disse que o rapaz nem foi para casa se pedir, foi atrás dele. Para um cobrador de impostos, o Senhor chega da parte para ser líder como proposta. Me segue, porque eu tenho algo para te ensinar. Então, temos todo o perfil da Bíblia encaixado no Senhor Jesus. E Ele se fez líder. Quem é o próximo depois dele? Eu e você. Quer liderar a tua casa? Por favor, se você ia falar não, nem responda. Só põe a mão no teu coração e repita comigo, Senhor Jesus, diante da tua palavra, eu peço perdão. Se tenho me negado a assumir o meu devido papel como teu agente, como responsável diante do Senhor, pela minha família e por todos ao meu redor, eu peço perdão. Pai Celestial, se quando igual ao meu Senhor Jesus, na maior crise da humanidade, em trevas, se eu não fiz como meu Senhor, se eu não apresentei o Senhor como Pai Celestial, diga, amado Espírito Santo, eu peço perdão, se não tenho tido comunhão o suficiente com o Senhor, para entender a minha posição, nesse exato momento. Mas diga isto, eu estou de volta, ungido, ungida do Senhor, líder nato, líder nata, em Cristo que me dá coragem e a vitória. Estende a mão na direção da tua casa, diga, a partir de hoje, este ambiente tem responsável diante de Deus. Se tiver fácil, na direção de uma janela,
Você agora está estendendo a mão para orar e lutar pelos teus bens, pelo teu emprego, pelos empregos de toda a tua família, pela provisão natural. Estende a mão na direção de uma janela e fala assim: a partir de hoje, toda a provisão material da prosperidade de Deus neste ambiente tem responsável. Estende a mão agora para baixo assim, como quem põe a mão em algum enfermo, e diga: na saúde de todos os meus, para invocar a cura que há no nome do Senhor Jesus. A partir de hoje, neste ambiente, tem responsável, sou eu. Eu e esta casa não terminaremos na miséria. Nosso fim não será trágico, mas será glorioso em Deus, de muita prosperidade, para a glória de Deus, para a nossa alegria. Deus, quando nos deu um slogan celestial para o ano 2020 e 2021, Ele não falou, quando Ele falou, Ele não falou desde que não tenha Covid e crise mundial. Ele já sabia como é o mundo, mas Ele falou que o slogan é este: do que você precisa, mas isso já tem. Já foi providenciado. Por que já foi providenciado? Porque tem você de responsável que vai chamar a existência. Teve um homem, termino com esta frase, num cerco do inferno, uma crise muito terrível, mais cruel do que esta em Samaria. Este homem se chamava Eliseu. Ele não se interpôs, mas quando foram atrás dele, ele falou: do que você precisa? Comida, mas isso já tem, está providenciado. Amanhã mesmo está de graça. E isso aconteceu. A partir de hoje, diga comigo, olhe para a tua família, estende a mão no lar, termina com esta frase, diga: minha casa, minha família, meu ambiente, todos ao meu redor, do que você precisa, mas isso já tem. Eu abençoo a tua vida com poder, com ombros de liderança, e que o Senhor, em todos os sentidos da palavra, te revista da devida autoridade para te tornar um líder, uma líder natos, e te imponha a cuidar dos teus, e o poder de Deus saia pelos teus ombros sobre a tua família, sobre teu emprego, sobre teus amigos, sobre teus ambientes, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Aplaude Ele, amém, amém, amém. Graças a Deus, amém, amém. O Senhor tem me falado algumas coisas, e outras Ele me espera chegar no púlpito, no altar dele, para me dizer. Uma das coisas que Ele me falou desta vez, não sou bairrista, não tem sido nunca assim, mas só esta vez Ele falou com o povo da Casa Firme. Uma das coisas que Ele falou: diga ao meu povo deste ministério, você tem bases construídas, que é da oração, dos nossos relógios de oração e jejum. Os santos anjos se prepararam para entregar o devido fruto de todas as orações. Nisso Ele me deu uma visão. Eu vi muitos anjos segurando todo tipo e variável pote que você pode imaginar. Potes grandes, pequenos, médios, de cores diferentes, dourado, não dourado, cravejado com diamante, não. E cada anjo pegava os potes que lhes são de responsabilidade para te entregar. E o Senhor me falou: esses potes são os milagres já prontos do meu povo. Então, povo da Casa Firme, além do relógio de 2 meses, que ainda o Senhor falou 20 dias, ainda o céu está propício para orar, e os registros estão sendo feitos das nossas orações, porque tudo vai ser entregue agora. No teu caso, Casa Firme, o Senhor falou, repito, pela primeira vez, Deus está falando só para a Casa Firme, por esses meios de comunicação. Você orou muito tempo por isso, que está pronto já. Além do que está sendo agregado com as suas orações dessa janela, peça muito. E o momento de ser entregue não é daqui a 20 dias, já chegou.
E o Senhor pediu que a todos da Casa Firme que andaram de alguma forma orando, e a você que não é da Casa Firme, mas andou associado a nós pela oração, aplicando a oração na tua casa, na tua vida, para você chamar à existência agora o fruto para materializar do teu plantio. E o Senhor falou: insista para eles do plantio e da devida colheita, para que você ore dizendo: agora eu estou aqui em posição de receptor, como fé, para receber tudo que eu já plantei em Cristo. Eu recebo agora a vitória, a colheita do meu plantio, o fruto. Você vai orar, chamando assim, eu não tenho que repetir, para você que já ora muito, você já entendeu o recado, você chama a existência. E o Senhor me deu a visão, a partir de hoje, a partir do momento que eu anunciasse isso, quebram-se as cadeias do natural, para que o sobrenatural entre para ser entregue para você. Não estranhe os milagres que vão começar a acontecer agora, e não estranhe o mover que vai fluir agora com você, porque isso já é oriundo de uma coisa construída há anos. E o povo da Casa Firme, e você que nos acompanhou em muito tempo de oração, dá glória a Deus por isso agora. Segunda coisa que o Senhor me falou, para todos que têm nos assistido, sem exceção, o Senhor me deu uma visão e me mostrou pessoas que estão impondo as mãos para orar, e eu via na cena que havia um obstáculo, e nem sempre eram demônios, poucas vezes eram demônios, o resto era obstáculo natural. E a grande maioria do caso do obstáculo natural é quando o receptor ainda não creu o suficiente. Então é uma coisa que tem que ser construída no receptor da oração, até que o milagre se instale definitivamente. E o Senhor me mostrou muitas mãos sendo colocadas e retraídas, olhando com olhar de espanto e depois com desdém. O Senhor me falou: avisa o meu povo, aqui é universal, global. Você que está nos assistindo agora, que crê no poder de Deus, a tua vida é de Jesus Cristo, é para você esse recado. O Senhor me falou: muitos do meu povo, eu estou falando que já habilitei eles com cura, poder de cura. Diga amém a isso. O Senhor te habilitou como Paulo, poder de cura, sinais, maravilhas, poder de Deus. Mas ao impor a mão e não ver o milagre, os anjos estão tirando o bloqueio natural, estão rasgando ele. E aí você volta a orar, e eles pegam às vezes martelo e batem numa casca, e ela começa a rachar, e você parava de orar, e o Senhor disse: diga ao meu povo que volte a lançar as redes do poder da cura, porque habilitei eles com o devido poder, como resposta contra a Covid e contra qualquer outra enfermidade no lar pré-existente. Mas pastor, eu ouvi dizer por aí que Deus não vai curar o Covid, porque Ele está corrigindo ainda seu povo que está de brincadeira. Repara, Deus fala que não cura a Covid do povo que está com brincadeira. Então Ele não está falando de você que ora, que anda com Jesus Cristo, crê no poder de Deus. Porque Deus fala: longe de mim que o profano na minha casa seja igual ao que me ama de verdade. Outra vez vereis a diferença, o que me serve de verdade e o que está na minha casa de brincadeira. Então você dá glória a Deus e toma posse agora. Abre as tuas mãos e diga comigo: em nome do Senhor Jesus, eu recebo agora o meu poder da cura, poder de fazer milagres, poder de aplicar, porque o Senhor está me dando visão agora mesmo. Que lindo. Os anjos estão tirando, é como se tivesse um bolso, eles tinham um carimbo, e eles estão pondo carimbo na tua mão, para você carimbar o sangue do Cordeiro nos enfermos. Diga: eu recebo este carimbo celestial, com a tinta, que é o precioso sangue do Senhor Jesus, para aplicar em todos os enfermos. Diga comigo, porque essa palavra você não está dizendo para Deus, está dizendo para você: eu resisto à doença, porque venho em nome do Senhor Jesus, e não retrocedo mais até a devida cura. E já fale pela fé, eu e toda a minha família já fomos curados, em nome de Jesus, amém. Então, eu sei que você não é boba, não é bobo, você tem mente de Cristo, foi fácil me entender, mas só registrar, porque Ele me falou isso 2 vezes, para você voltar a orar
e orar, e os anjos estão batendo com martelo para quebrar cascas naturais, e a casca vai romper, o paralítico vai levantar, o cego na tua casa vai ver, o que está totalmente inutilizado fisicamente numa cadeira de rodas, vai levantar com Bíblia na mão para pregar o poder de Deus. Aplaude a Deus por isso, aplaude em nome de Jesus. O Senhor me deu uma visão no meio da pregação. Ele me mostrou os anjos trazendo na mão pacotes, e nos pacotes em cima havia papéis escritos com rabisco maligno. Rabisco é uma pessoa que está muito irada, escreveu isso. E as letras todas, enfim, se vê muita ira no papel, mas estavam em cima do pacote anexos, esses papéis nos pacotes. E os pacotes eram muito pequeninos. O Senhor falou para mim, no meio da pregação, quando eu falei sobre assuma a tua casa, liberta os teus. O Senhor me falou, muitos têm falado que o Senhor fala na Bíblia que cuida de mim, mas não cuida. Olha as ameaças que eu recebo. Ameaça de despejo, ameaça de agiota, ameaça. E eu oro, o Senhor não faz nada. O Senhor disse que o socorro já foi enviado. Os anjos já estão entrando no seu lar para não perder a confiança no Senhor. Quando eu fiz a brincadeira sobre todo jacaré, estou com aquela brincadeira lá. Naquela hora, na verdade, o Senhor tinha me mostrado, não que jacaré seja coisa boa na Bíblia, maldito. Mas vamos falar de coisa boa. O Senhor tinha me mostrado os santos anjos entrando nos lares e soprando, e muita poeira saindo para fora da casa. A poeira ela é oriunda de uma bagunça que foi feita no lugar, mas o resquício permaneceu em você. Então eles estão vindo com esses pacotes de um socorro urgente, mas não é o milagre permanente. Por que o Senhor falou que não é um milagre permanente? Deus levantar um vizinho para você ajudar ele para descarregar um caminhão e tirar R$100, no momento não significa que essa é a porta que Deus realmente abriu para o resto da vida você comer dela. Entendeu como é que é? Agora são provisões chegando. O Senhor me mostrou familiares como Jó, no meio da pregação. Me mostrou familiares como Jó. Diz que familiares se condoeram, foram levando presentes. O Senhor mostrou familiares se afeiçoando. Mas não pense que eles vão fazer isso por resto da vida. Não pense que eles são o que Deus te prometeu. São provisões agora emergenciais, pacotes pequenos que são resposta contra as ameaças. Mas a todos que estão sofrendo a ameaça, põe a mão no coração agora. Diga comigo, eu aquieto o meu coração diante do Senhor meu Deus. Diga isso, porque eu estou vendo anjos entrando inclusive em tribunais de homens, até familiar que te ameaçou, viu? Diga, eu recebo a vitória em tribunais, em provisão material, contra qualquer ameaça de qualquer ser humano. A vitória já é minha, em nome de Jesus. Receba esta vitória, porque o Senhor falou para mim que no meio da crise, para os sinceros, haverá paz. E quando os anjos, no meio da pregação, quando os anjos terminaram de pôr o pacote e sopraram a poeira, ele falou, essa poeira volta lá para o Egito. E eu tive a visão do povo de Israel habitando nos seus lugares. O Egito estava, a praga correndo solta lá, mas a poeira do Egito não chegava a eles, nem a morte, nem para os seus animais. O mesmo o Senhor quer fazer contigo a partir de agora, porque agora Ele me deu a visão no meio da palavra que Ele mandou pregar. O Senhor está me falando agora de grupos que estão se encontrando para orar, grupos muito pequenos, mas são grupos que estão pedindo sinais e maravilhas especificamente. Nós temos grupos de servos de Deus, servas de Deus e filhos de Deus no Brasil, no mundo inteiro, que oramos sobre tudo. A gente senta, ora pelo emprego, pela doença, mas tem grupos que o Senhor está sendo específico, que têm se encontrado para pedir sinais e maravilhas. E o Senhor está me mostrando agora anjos com roupagem muito, muito colorida. Cada cor corresponde a um dom e a uma manifestação.
E o Senhor diz para estes grupos que não parem, porque o Senhor vai usar esta profecia minha para levar pelo Brasil todo e por muito lugar que ele fala portuguesa, porque Ele está interessado em que você descubra isso. Há esses grupos que não parem de orar, porque por causa de vocês, no bom sentido da palavra, por causa de vocês, é que uma tropa dos santos anjos, milícias celestiais, não estamos falando de um anjo, dois, são miríades, que estão vindo com poderes para serem liberados unicamente nas casas. Unicamente. Nós estamos em casa, um grupo pequeno, estamos orando, queremos sinais maravilhas. O anjo do Senhor vai entrar a qualquer instante. Estou te falando, estou te dando minha palavra como profeta de Deus, que vão entrar a qualquer instante nesse grupo. E os milagres e os sinais maravilhas vão acontecer. Porque Deus quer nas casas. Deus fala para mim assim, objetos vão brilhar, vão acender. É como se essa coluna acendesse. Coisas assim. E outras coisas mais. Por que nas casas? Porque Deus quer convergir a crise mundial, quer convergir na casa do seu povo, dizendo, aqui tem solução, aqui tem cura, o poder de Deus está aqui. Te proibiram aí na igreja? Quero ver te proibir para ir numa casa. Aplaude a Deus por isso, em nome de Jesus. O Senhor está quebrando, olha, essa palavra parece genérica, padrão e universal, mas ela é para quem crê. O Senhor está quebrando esterilidade agora mesmo. Esterilidade. Temos um nome também muito padrão no Brasil, Marcos. Temos um Marcos nos assistindo. Você é fértil, tua esposa é fértil, você está com medo, tem terror de fazer a criança para ela não ver com problemas mentais. Você tem pavor, você tem algeriza pensando que quando ela engravidar vai trazer uma criança com muitas limitações corporais. O Senhor manda te avisar que não vai ser nada disso para você gerar a criança. Você é fértil, ela é fértil. E não priva a tua esposa de ser presente. E Deus vai dar um gêmeo, logo de cara gêmeos, um casal. Vai dar provisão, vai dar tudo. A família vai se namorar tanto das crianças, por causa do casalzinho que Deus vai te dar. Teu pai vai te pôr na herança que não vai com a tua cara, que deu tudo para o irmão. Vai pôr teu nome na herança. E vai te mimar aí. Você quase nem vai precisar trabalhar. Mas o Senhor está quebrando a esterilidade. Porque o Senhor está me falando, no meio do caos, no meio da orgia sexual mundana mundial, eu quero gerar agora uma nação santa, vinda de ventres puros. Então o que significa isto? O Senhor está dizendo a você, Ana, você que não pode engravidar, Eucana que não pode gerar filho talvez, um Abraão e uma Sara, que os dois não podem gerar filho. Vocês vão orar antes de ter sua comunhão na cama. Vão fazer uma oração. E vão pedir a Deus que abra a madre e abra o poder masculino para gerar. E vocês vão ver, a criança já vai entrar no ventre. Dá glória a Deus por isso. O Senhor está dando a alguns, está canalizando muitos do seu povo que lhe pedem o que aprender, mas não em termos de faculdade. Assim, pastor, eu não sei o que fazer para aprender um curso ou alguma coisa para eu trabalhar. Eu não sei por que me daria Deus esse tipo de recado. Há 30 anos que eu profetizo, eu nunca vi isso. Mas Ele está falando, eu tenho que repetir. Ele está falando para o seu povo aprender muito enfermagem e medicina. Você riu porque você está fazendo? Que bonitinho. Então, aí Deus já tinha falado com você sem você saber. O Senhor está falando para que aprendam enfermagem e medicina, porque a coisa que o mundo mais vai precisar agora, não os servos de Deus, hein? Não vai me encarnar essa palavra para dentro da tua casa. O que o mundo mais vai carecer agora é de saúde física. Apesar do conhecimento ter se multiplicado, o maquinário, a medicina, o mundo o que mais vai precisar é de curas físicas. Mas o Senhor diz que tem anjos que estão trabalhando para abrir portas de imediato. É para todos os filhos de Deus que estão no ramo da medicina. Enfermagem, posso ir na tua casa cuidar da doente que está ali. Porque o Senhor quer introduzir para a coisa que mais o mundo vai procurar na medicina. O Senhor quer saturar de agentes dele antes que os satanistas cheguem lá. Porque os satanistas estão colocando até no remédio que eles aplicam no paciente, estão pondo produto ali
que está sendo feito em laboratórios dos malditos, dos satanistas, dos demônios, e estão introduzindo em pacientes, além da obra de Satanás, para matar paciente que não era para tanto. Mas o Senhor quer introduzir os dele para dizer, além do coisa, posso orar por você? E o Senhor me mostra muitos voltando para casa sem tomar um remédio. Porque o poder que Deus está dando para você que está indo para o ramo da medicina, nunca você experimentou antes para curar enfermos. Dá uma glória a Deus bem forte aí no seu ambiente, em nome de Jesus. Está vindo sobre o Brasil o mover do Rio de Janeiro. O Brasil, eu não sei, eu sou brasileiro agora, nasci no Líbano, mas me dá a impressão que vocês têm raiva dos cariocas. Não sei se é por causa do che, nós, sei lá, eu já ouvi tudo isso aí, eu não sei nem se vocês têm razão, mas vai haver um mover do Rio de Janeiro para o Brasil. Não estou dizendo que quem vai para o Brasil é Rio, quem vai para o Brasil é São Paulo. Mas vai haver um mover. Esse mover vai sair do Rio de Janeiro, de igrejas que já estão nos assistindo. Não é porque estão nos assistindo que vai acontecer isso, pelo amor de Deus. Mas vocês estão nos assistindo, estão podendo ouvir esse recado que Deus já deve ter usado outros profetas para falar. Tem igrejas específicas no Rio de Janeiro, uma muito grande, mas sincera, muito difícil. Igreja muito grande e ser sincera, mas essa é. E o resto tudo de periferia. Igrejas muito pequenas. E o Espírito Santo colocou no ventre de vocês para pedir um mover, sem vocês combinarem entre si. Mas é uma conexão de Espírito. Estão todos pedindo a mesma manifestação de mover de Deus dentro da igreja. Deus, na igreja nós queremos isso. Qual mover é esse? Santos anjos se manifestando nos púlpitos. Ó Deus, queremos o anjo aparecendo aqui. Vocês não sabem, não combinaram entre si. Em todo o Rio de Janeiro tem núcleos de igrejas que têm orado sem saber. E nós mesmos tivemos quinta, pastora Márcia cantando aqui, então alguém fala interferência, isso é interferência. Não existe uma interferência que dá as vozes, melodia que nós tivemos aqui, pelo amor de Deus. Não seja Zé Noia, rapaz. Tudo que o diabo faz, você acredita. Quando Deus faz, 1000 dúvidas, não é? O diabo tem todo o poder. Qualquer coisa foi o diabo. Agora, Deus fazer uma coisinha, eu tenho minhas dúvidas, preciso averiguar. Para com esse ceticismo, que coisas maiores vamos ver aqui. Mas Rio de Janeiro vai nos dar esse presente. Vão materializar anjos, vão ser filmados anjos. As pessoas não vão conversar com eles. Eles não vão vir para tratar com o ambiente. Mas eles vão vir no ambiente. Rio de Janeiro e Brasil pelo Rio aplaude a Deus por isso. Você não está aplaudindo a Deus por carnaval de Rio, nem por praia de Rio, nem por exexê. Você está aplaudindo pelas igrejas que estão no sobrenatural, nos trazendo um lindo presente. E o Senhor diz, Rio de Janeiro vai dar um presente para o Brasil. Brasília vai nos trazer um mover. Ressurreição de mortos. O Espírito Santo tem colocado no coração de muitas igrejas. Aí sim, são já as pequeninas mesmo. Não estou dizendo que as grandes não sejam de Deus. Mas estou dizendo, nessa oração Deus não pôs nenhuma grande para pedir isso. Está pedindo as pequenas. Muita igreja pequenina de periferia. Sem saber, sem conexão entre si, estão pedindo ressurreição de mortos. Não sabem por quê. E inclusive não esquecemos que nós queremos ver os mortos que vão ressuscitar aqui. O Senhor diz que os mortos vão ressuscitar com tamanha intensidade, que as redes de televisão, por mais sejam de Satanás, todas sem exceção, todas trabalham para ele, todas, nenhuma escapa. Elas vão lá, vão colocar a gente, porque o diabo é imbecil, ele trabalha para Deus na marra, é obrigado. Quando Deus manda, ele tem que obedecer. E eles vão colocar a câmera deles ali em Brasília. E eu estou vendo as câmeras mais focadas, maiores em tamanho, modo de falar, tudo sobre Brasília, esperando o momento em que homens de Deus, mulheres de Deus chegam os mortos ali, com atestado de morte, de óbito, tudo confirmado, outros não, simplesmente morreu, levou, e quando vai orar diante das câmeras, o fôlego de vida começa a voltar, o corpo gelado esquenta. Quando vão nos cemitérios, eu vejo câmeras de todas as redes nacionais e internacionais, algumas internacionais, e filmando assim a olho nu, sem corte, sem montagem, sem defeitos especiais, sem trapaça, mostrando ao vivo,
E na tumba, pessoas começando a bater, dizendo: me tira daqui, eu estou vivo, não estou morto não. E pessoas de 7 dias para cá mortas, ressuscitando tudo, e o povo tirando as tumbas e tirando elas, voltando para casa. Indo em Brasília, em ML, em lugar que acaba de chegar o morto, e pastores, pastoras, servos de Deus, grupos orando, e esses mortos, que do jeito que chegaram mortos, estão voltando para casa, e o óbito não é mais confirmado. Aplaude a Deus por isso, pela Brasília, que vai dar. Eu estou vendo Brasília dando um presente para o Brasil. São Paulo vai dar para o Brasil um presente financeiro, além de outros moveres. De São Paulo, o avivamento do Brasil, por mais que Deus fala, vai estourar. Deus não tem preferência, não é bairrista. Mas São Paulo, Deus já escolheu ela vai ser o estouro, ela é a fagulha. Ela é a explosão mundial do avivamento. Alastra Brasil, América Latina, e a coisa perde seu controle. Mas para São Paulo vai dar o poder financeiro. São Paulo vai investir muitos milhões. Os servos de Deus vão ter tanto dinheiro em São Paulo, que vão mandar para as igrejas fazerem avivamento. Vão abrir filiais de empresas deles no Brasil, e nós vamos ver que as maiores circulações financeiras no Brasil, o Banco Central vai registrar isso, que são oriundas na verdade de São Paulo. Não é que a empresa que estava, por exemplo, em Fortaleza e abriu filial aqui e cresceu em São Paulo, ao contrário, nasceram em São Paulo e propagaram-se pela nação e estão alimentando a nação. Por isso, você que está em São Paulo, você já tem uma promessa que já está vigente sobre a tua cabeça: prosperar materialmente. Todos os servos de Deus no Brasil vão prosperar muito agora, mas São Paulo vai ser um estouro inimaginável. O Senhor fala que muitos estados já foram destinados a dar um presente para o Brasil. Vejo cada estado vindo sobre a bandeira brasileira e deixando um presente. Mas para que alguém diga: mas não falou do meu estado, o Senhor diz: todos que têm orado em grupos, não importa o tema, continuem a orar, para que saibam que é o meu Santo Espírito que tem soprado, para que vocês tragam o que estão pedindo sobre seu estado, e no seu estado vai ser entregue para o Brasil. Vai se repetir no Brasil, mas vocês vão dar esse presente. Todos os grupos de igrejas pequenas de periferia e grandes que têm orado por coisa específica, que não seja orar uma noite inteira para Deus dar carro novo, que isso é para a igreja dinheirista, isso não é o tipo de igreja que você tem que ficar. A gente pede sim carro novo, moto nova, maquiagem para você, mulher, mas essa não é a prioridade. Nós pedimos coisas muito maiores que isso. Então, se a igreja só fica pedindo só carro e não pede outra coisa, com muito sal grosso para lá e para cá, se manda daí rapidinho, enquanto ainda tem tempo de salvar a tua vida. Mas as igrejas que têm orado, que têm pedido coisas com foco de alguns moveres, o Senhor está pedindo para manter o ritmo. Por quê? Porque escuto o ruído de muitas águas estourando, já na cascata. O Pai já deu a ordem da liberação. O Brasil já vai começar a experimentar devagar. Não estou dizendo que é amanhã. Primeiro vai vir a prosperidade material. O povo de Deus vai ter muito recurso material no Brasil. Depois, em seguida, arrumaram a vida, comprou o que tinha que comprar, tal. Agora, estou falando dos sinceros, hein? Lógico, o que não é sincero acaba colhendo pelo sincero, porque lhe dá emprego e tal. E aí vem o mover em seguida. Então, orem, continuem orando, igrejas pequenas, igrejas grandes, que estão em foco de poder, foco de sinais, foco de maravilhas. Orem, porque Deus está entregando. Que lindo, que lindo. Outra informação, que lindo. Outra informação, já são 3, uma internacional. Um anjo acabou de entrar nas casas, acabou de entrar, ele acabou de chegar. Anjo, réplica, muitos anjos, mas falemos de um. Acabou, nesse exato segundo, acabou de chegar na terra. Está segurando anel dentro de uma caixa lindíssima. É como se ele pegasse uma caixa, ela é menor que essa, e ele abre ela assim, a caixa é aberta. Ele pega um anel e ele procura pela casa. Ele acha você que realmente quer se pôr para liderar mesmo, e está pondo no teu dedo. Aplaude a Deus por isso, aplaude. Segundo a informação que acabo de receber, temos um pueblo em Espanha. Oye, ustedes são gitanos.
están muy conectados con el mover de Dios. Les felicito. Ustedes están en la mirada de la niña de los ojos del Señor. Ella está muy ubicado de escuchar a ustedes, de apuntarlo todo, y el cumplimiento, dice el Señor a los gitanos de España, el cumplimiento de todo lo que ha sido profetizado hasta el día de hoy, empieza dentro de un mes. Cuéntanse 30 días para que se abra un portal. Después de 30 días un portal celestial se abrirá para respuestas, una contestación perfecta del Señor para todo lo que han pedido hasta hoy. Los gitanos que están pidiendo la salvación, que es que Dios está dando a los gitanos de España, que van a llevar esto por el mundo todo, entre los gitanos del mundo y después para el mundo, es señales que son la sanidad física y salvación de almas. Al pueblo gitano que está orando, que está ubicado en creer en el poder de Dios, está diciendo: Señor, por favor, no te olvides de mí. El Señor te dice: ya está lista la salvación de miles y miles y miles, millones de almas que ya estoy entregando dentro de este mes. 30 días la puerta se abre y la salvación empieza. Y los gitanos andarán en grupos dentro de gimnasios, de estadios, de plazas públicas, y harán la manifestación de la gloria del Señor, de mucha sanidad. Escucharemos en el mundo entero de gitanos y gitanas que están ministrando, que están intercediendo, que el fuego del cielo cae y los estadios están llenos, las plazas públicas, y la gente se está convirtiendo al Señor. Pueblo gitano, me escuche, porque Dios no está de juguete contigo, ni de chiste, que Dios no lo hace. Dios es serio, Dios es buen carácter y está escuchando todas sus oraciones. Ese tiempo ha llegado. Hay una iglesia en España muy preciosa, muy preciosa. La pareja es de Argentina, ustedes no son de España, se han ubicado en España porque Dios les ha dicho que ustedes tenéis la carga del avivamiento de España al debido tiempo. Ustedes están pensando: Señor, ¿cuánto tarda esto? Porque ya no soportamos más. A lo mejor que la iglesia está yendo bien, pequeñita, pero no hemos visto nada todavía. El Señor dice a ustedes que el tiempo del avivamiento mundial ya ha llegado y se falta muy poco. Ustedes han caminado 97% de su caminada con Dios rumbo al avivamiento. Falta 3%, todo les será dado. Toda España, el avivamiento de España es de ustedes. Ustedes son los patriarcas. Ustedes son el padre y la madre del avivamiento, que van a levantar españoles en toda España para caminar en poder, en unción. Y yo les conoceré aquí en esta tierra brasileña. Ustedes vendrán y yo les conoceré, porque el tiempo ya ha llegado. Argentina está bendiciendo España en el nombre de Jesús. Tercero y último recado. Todo mundo abre as mãos aí na sua casa. Foca comigo agora, abre a sua mão com muita fé. Porque o Senhor me falou agora, esse terceiro recado, Ele falou: eu tenho dado recursos materiais. Porque o meu povo não está apercebido. O Senhor me deu uma visão aqui agora. Ele me mostrou quando o carcereiro ouviu o ruído. Na verdade, o anjo tinha ido, aberto a porta do cárcere, tirado Pedro. Ele pediu uma luz. Desculpe, o anjo tinha aberto a porta do cárcere, Paulo estava lá. E diz que o anjo pedindo luz, o anjo não, o carcereiro, pedindo luz. Então o carcereiro: me dá luz. Pegou luz para ver e viu o milagre do Senhor, porque ele viu a porta escancarada, o anjo tinha libertado tudo. Mas Paulo disse para ele: não se preocupe não, é que o anjo fez tudo isso, mas eu estou aqui. O que me falta para me converter? Só que aqui não estamos falando de salvação de almas, estamos falando de recursos materiais. O Senhor está falando: diga ao meu povo que peça luz, porque eu já tenho dado os milagres financeiros que estão me pedindo. Ele não está dizendo que vai dar, porque Ele vai dar, mas está falando do momento agora, aqui agora. Ele está dizendo: eu tenho dado, e o meu povo não está percebendo, não está tomando posse. Estou abrindo portas, às vezes não estão vendo que meu povo me peça luz. Senhor, onde eu estou errando, onde eu estou falhando, onde eu estou dormindo, onde eu estou desconectado para não ver que o Senhor
está abrindo porta para mim, porque o Senhor me fala. Eu tenho que falar. Eu tenho que falar. Ai de mim se não falar. Ele me falou, já abri mais de 92 mil portas que voltaram a fechar dentro de um mês. O Senhor já abriu mais de 92 mil portas financeiras, coisa rápida, coisa de provisão, voltaram a fechar. Porque o povo de Deus, alguns, não todos, estão obcecados. Não abre. O Senhor está pedindo para você pedir luz. Como é que eu peço luz? Faz uma campanha. Dobra teu joelho. Senhor, todo dia às 3 da tarde eu estou aqui. Deus ama isso. Olha, de madrugada que é melhor, na hora do troca de turnos de anjo, demônio, aí é onde a coisa pega. Deus, estou aqui. Me abre os olhos. Você vai ver como o milagre já estava na tua porta, só você que não sabia. Ele vai chegar e vai dizer, estava aqui. Diz que isso aconteceu com Abraão, aconteceu com Isaac, filho de Abraão. Terminou de fazer algo que Deus queria. Acabamos de achar um poço de águas vivas, estava aqui do lado. O Senhor está me falando, Ele está repetindo, tem que repetir. Ele diz, não se repetirá mais a perda de mais de 92 mil bênçãos liberadas pelo céu. Você diz amém a isso? O Senhor está dizendo que meu povo nestes 20 dias me peça luz. Aí Ele está dando data. 20 dias. Mas pastor, quinta você falou que faltavam 20 dias. Hoje deveria ser então 17. Ele está falando de 20. Não está dizendo 20 o global, aquela coisa de... Ele está falando 20 sobre esse tema. 20 dias. Senhor, estou numa campanha às 4 da tarde, sei lá que é a hora do almoço. Estou em oração aqui. E na oração ore por tudo. E dentro da oração o Senhor me revela o que eu não estou vendo. Por quê? Porque o Senhor tem tanta pressa quanto você em honrar Gideão, Davi e tal, e você, tua família. Eu estou chamando sobre você o poder de Deus e a provisão, a bênção do Senhor sobre a tua casa. Seja próspera, próspero. Tenha poder, fôlego para orar, ser cheia do Espírito Santo. Que o teu coração se apegue a Deus com todas as forças. E a glória de Deus te cubra em todos os sentidos da palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Que o amor de Deus Pai, santas consolações do Espírito Santo, graça eterna do nosso Senhor Jesus Cristo sejam com os amados, com todo o povo que ama a Cristo na terra de hoje para todos sempre. Amém e amém. Estamos liberados em nome de Jesus. 4 até 5 da tarde, live para a sua família, resposta de Deus para o teu lar, e para você que vai formar uma, então é melhor ainda, e depois o culto comigo às 7 da noite. Deus te abençoe.